com maior incidência entre as mulheres e um dos sintomas mais comuns da má circulação, as varizes atingem 38% dos adultos, segundo a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. É um quadro caracterizado por veias dilatadas que provocam inchaço, queimação, coceira, sensação de peso e cansaço nas pernas. Para falar sobre esse assunto, nós recebemos aqui na nossa casa o angiologista e cirurgião vascular, Dr. Rodrigo Gurgel. Doutor, sempre muito bem-vindo à nossa casa. Obrigado, eu que agradeço, viu? Eu que agradeço. Doutor, me conte, quando a gente fala má circulação, o que isso significa, doutor? Então, como a própria definição diz, né? A má circulação, o sangue não está circulando bem, né? E aí existem N motivos para que isso aconteça, tá? Quais deles, doutor? Ficar muito tempo em pé, né? Muito tempo sentado, parado, porque a gente não está movimentando. A hereditariedade é a principal causa. Quem tem papai, mamãe, né? Já fica de olho. E os filhos também, né? Já ficam de olho lá se tem o avô e a avó. Alimentação, beber pouca água, né? Sedentarismo, onde a gente, mais uma vez, não movimenta. Uso de alguns medicamentos aí de forma inadvertida, hormônios, por exemplo. As mulheres, quando fazem reposição de hormônio, pode ter mais chance também, doutor? Alguns sim, principalmente os hormônios femininos, né? Que ele tem uma alta potência vasodilatadora, né? De esgarçar o vaso, de dilatar o vaso. Por isso que fala, puxa vida, eu tomo anticoncepcional e está aparecendo varizes nas minhas pernas. Alguns podem provocar. E por isso também que as mulheres acabam tendo mais varizes do que os homens. Porque uma vez por mês tem a menstruação, né? E o ciclo menstrual, ele aumenta esse hormônio, dilata o vaso e ajuda algumas mulheres a sentirem até peso e cansaço nas pernas. Nas pernas, exatamente, doutor. Tem tudo a ver, né? Sim. O cigarro também contribui, né, doutor? Também. Ele quebra aquele colágeno, elasticidade e o músculo da parede do vaso. E aumenta a viscosidade, o sangue fica um pouco mais grosso e começa a ferir a parede do vaso e vai arrebentando e vai abrindo aí. Que não é bom para nada, na verdade, né, doutor? Pois é, né? Não é bom para nada. E aí, quando a gente fala da má circulação, das varizes, existem graus, doutor? Porque tem gente que fala assim, aparentemente parece que não tem nada. Sim. Mas aí você acaba descobrindo uma coisinha ou outra. É muito mais do que a estética, vamos dizer assim, Isso né, aí. doutor? Eu digo sempre para os pacientes que as varizes não são estética. Elas são, na verdade, um grito de socorro de que algo errado está acontecendo por dentro, né? Ele só mostra ali do lado de fora. E existem os graus. Existem aqueles mais fininhos, que a maioria das pessoas fala assim, são vasinhos, que são as telangiectasias. São bem fininhos. Bem fininhos, roxinhos ou vermelhinhos. Um rosinha claro. Exato. Aqui a gente já não está num fininho, né, doutor? Ali tem uns fininhos mais para cima e mais para baixo, eles já vão começando a ficar um pouquinho mais grossos, entre 1 e 3 milímetros, que já é um segundo estágio, que são as veias reticulares. Elas não são tão fininhas, mas não são aquele dedão que a gente vê, né, pelas pernas. É até grosso, né? Isso aí, exatamente. Nossa. Esse daí já são as veias varicosas. Essas são as varizes clássicas. Elas já têm mais de 3 milímetros de dilatação e elas já causam, não como um conglomerado, mas de forma individual, as dores em peso, cansaço. E aí, quando elas aparecem, a gente já tem que começar a ficar de olho no risco de trombose, né, mais interna, ou da flebite, que é uma inflamação do vaso mais externo, que fica um pouco mais duro, um pouco dolorido e demora um pouquinho para reverter, mas dá um trabalhinho aí. E aí, doutor, quando acontece nesse caso, por exemplo, a impressão que dá é que e se estourar? Pode acontecer, doutor? Pois é raro, mas pode acontecer, tá? As que estouram normalmente são os vasos que a gente chama de perfurante. Todo vaso, ele desce beirando um músculo, né? Ainda mais os externos, e eles furam. É como se fosse uma estrada dando vias lá para dentro. E quando ele faz essa perfuração para alimentar lá dentro, essa curvinha às vezes faz uma varize e apresenta-se como uma bolinha. E aí são os vasos perfurantes. Se eles forem muito fininhos ou os vasos muito dilatados, às vezes eles tiram toda a capacidade de proteção da pele. É basicamente vaso, não tem mais pele ali. Esses sim, podem até romper espontaneamente no caso de falta de algumas vitaminas, né? Ela vai perdendo elasticidade, os hormônios. Então, aí a alimentação e essa reposição, essa preocupação começa a entrar em alerta. Em alerta. Aquela primeira foto que a gente viu do pé, se a gente puder colocar de novo, Sim. Quando a gente vê, tem muitas veinhas ali. Sim. É comum, doutor,
ter bastante naquele lugar ou não? Sim, os pés, por segurarem, né, o peso todo do corpo. E eu digo que o pé é o fundo do poço. Aqui tem uma bomba, que é o coração, que puxa essa água. Então, por isso que o problema do coração, normalmente a gente vê os pés inchados. E são os locais onde a gente tem mais chance de aparecer as varizes, os pés e atrás aqui da curvinha do joelho, porque a gente fica sentado, cruza a perna. Exatamente. Verdade. Mas aí todas as estruturas internas, elas são mais finas, tem muito osso, muito tendão, e esse processo inflamatório de sustentar o corpo, ele incha de dentro para fora. A perna é o corpo, mas a perna também é uma caixa fechada. Quando eles incham por inflamação, eles apertam os vasos, o sangue passa a circular mal e aí começa a aparecer dessa maneira. Não tem como ser assintomático, né, doutor? Sempre a gente vai sentir algo ou ver algo, ou não? Pode. Não, assintomático no sentido de sentir algo, muitas vezes acontece. Acontece. Mas você vai ver, sempre. Você vai ver que tem algo errado. Isso Então, aí, de alguma sempre. forma, você vai identificar. Exatamente. E a gente fala muito em penas. Isso. Mas eu já vi também, por exemplo, no rosto, às vezes aquelas veinhas que ficam mais... Isso também é, doutor, ou não? Sim, algumas aqui na asa do nariz, né, na bochecha. Até a própria olheira, não sei. Exato. Tem alguns pacientes que têm na barriga. Algumas mulheres apresentam na lateral dos seios. Pode acontecer também. Pode também. São telangiectasias, são os vasinhos mais finos e o tratamento basicamente igual ao das pernas. É bem mais simples. Quanto mais Sim. fininha, mais simples. Mais simples, exatamente. Por falar em tratamento, doutor, antes, né? Eu lembro muito, porque a minha mãe chegou a fazer uma vez, acho que foram as aplicações, e ela sofreu muito. Sim. E ficou roxa, e tinha muito medo, e não sei. Hoje mudou muito, né, doutor? A gente tem muita coisa. Bastante. O que a gente tem hoje? A começar que quando o paciente ele vai buscar o tratamento, a gente procura primeiro uma avaliação, pode entrar com medicamento, né? Que são os tratamentos para tirar os sintomas. E aí a gente vê se há necessidade de um tratamento mais, ao invés de tratamento de impacto estético, mais interno, mais fisiológico, né? E aí a gente, não só os medicamentos que estimulam a circulação, estimulam a trazer o tônus do vaso para o normal, não vai sumir o vaso dilatado, mas ele vai trazer ao ponto de o vaso fechar um pouquinho mais e fazer que a circulação aconteça. Aí a gente pode lançar mão de alguns tratamentos que a gente trouxe aqui, que são os tratamentos elásticos e inelásticos. Elástico, ele é mais preventivo. Quando a pessoa tem pernas inchadas, né? Começa a aparecer as varizes, fica dolorido. Então a gente começa, antes de chegar ao ponto estético, fazer o tratamento elástico. E aí a gente tem, que usava-se muito antigamente, né? As ataduras elásticas, né? É o que chama de TAP, doutor? Isso, alguns chamam de TAP. Que a gente enrola, né, a perna. Existe uma forma específica para isso. E ela vai fazer com que o líquido entre novamente no vaso, vai fazer uma compressão mais mecânica. Porém, ela é maleável. E a gente tem as meias elásticas, né? Como essa aqui, por exemplo, tá? Que também, essa aqui, elas têm vários graus de compressão, tá? Essa aqui que eu trouxe é de alta compressão, ela aperta mesmo. A gente usa normalmente para depois da cirurgia, alguns pacientes com caso mais grave. Mas, doutor, ela é muito mais fina do que aquelas meias de antes. Sim, hoje em dia ela já tem efeito climático, tactel, né? Você vê que ela é mais porosa um pouquinho, mas o grau de compressão é forte. É forte, é bem forte. Quando o paciente apresenta uma úlcera, né, a perna às vezes está tão inchada que começa a minar água pela pele, a gente já usa o inelástico, né, que são as ataduras, algumas pessoas chamam de crepom. Ela já vê que eu puxo e ela já não vai, tá? Ela é para fazer uma compressão mesmo, para jogar o líquido para dentro, já é para o paciente que já tem um problema estabelecido. Uma vez que o paciente não precisa né, da compressão e faz uso do medicamento, regula o estilo de vida, aí a gente pode já entrar com a parte visual, estética. Tá. Né? E aí tem as famosas aplicações. E como que elas funcionam, doutor? Então, a aplicação nós temos vários tipos de líquidos, né? Eu trouxe aqui cada um ali com uma tampinha coloridinha diferente. Eles têm viscosidade diferente. O mecanismo de ação é basicamente o mesmo. Só que existe uma atenção. Isso acontece muito no consultório. O paciente liga e fala assim, eu quero marcar uma aplicação. Sem ter ido ao médico, sem saber se realmente é necessário. Isso, e alguns ainda brigam. Falam assim, mas eu sei o que eu preciso, é de aplicação. Calma, tem que fazer uma avaliação clínica, ver o tipo, e é importante, qual é o tipo de pele do paciente. Se esse paciente tem algum tipo de reação a algum medicamento, porque pode ter uma reação de pele, de inflamação.
Então, a gente escolhe o líquido ideal para a pele, já inicia um tratamento para evitar marcas, manchinhas, casquinhas, entendeu? Escolhe, aí a gente coloca, a gente trouxe até um videozinho. Tem um videozinho, pode colocar, Pode, doutor? pode Coloca pôr, sim. pra gente. Esse aí, olha. A gente injeta com uma agulha bem fininha e bem o vasinho, fininha. ele some na hora, tá? Fica um Na pouquinho hora, branquinho doutor? ali, é isso. Olha, a gente coloca, o vaso tá, olha, e sumiu o vasinho que tava ali pra direita. Fica um pouquinho branquinho. É claro que esse vasinho some, mas daqui a pouco ele volta. Só que ele volta vermelho. Porque o mecanismo do líquido ele entra, causa uma irritação no vaso, uma inflamação, por isso fica vermelho. E esse vaso, ele ali quente, mais aquecido, ele vai começando a fechar, fazendo um queloide, né? E aí ele some. Por isso que fala assim, pode voltar? Alguns pode. Pode. Por quê? Porque dependendo do estilo de vida, pode quebrar esse colágeno ali, pode quebrar a resistência e ele dilatar. Entendi. Esse tratamento chama escleroterapia. E aí a gente tem inovações. Tem a crioescleroterapia, onde esse líquido é submetido a baixíssimas temperaturas. Ele fica, tem uma fatia... Olha, ele fica assim, igual um sorvetinho Um gelinho. Isso, sorvetinho de limão. Ele já entra em mais baixa temperatura, dá um pouco menos de hematoma, o efeito é bem mais rápido. Tá? Depois disso, nós temos essa escleroterapia por espuma, tá? Ali está a espuma sendo injetada. Tem um aparelhinho chamado fleboscópio mostrando o vasinho, né? Voltar, vai ver que o vasinho aparece em preto, bem grossinho, ali, tá? dá pra ver perfeito. E aí injeta, ele some, né? Isso que é espuma, doutor? Esse é a espuma. Eu trouxe até aqui, deixa eu fazer rapidinho para Vamos. As pessoas me perguntam assim, como é achei que faz espuma a era espuma? outra coisa, doutor. As pessoas falam assim, é esponja. Não. A espuma, ela é isso. Os vasos mais grossos, antigamente, eles eram classificados como vasos cirúrgicos. Alguns vasos hoje não precisa mais fazer a cirurgia. A gente já consegue fazer com que ele suma através da espuma. É feita no consultório, né? De uma forma, claro, sempre segura, vendo quais são as características do paciente. Se ele se enquadra e o tipo de vaso é para espuma, a gente vai fazer a espuma. E aí a gente pega um líquidozinho, ele vem numa ampolinha, a gente quebra ela, tira um pouquinho e aí a gente pega. Bota aqui um pouquinho do líquido. No líquido. A gente completa numa proporção de ar, tá? E aí a gente coloca aqui nesse misturador. Opa, deixa eu colocar aqui. A gente faz uma compressãozinha e a gente vai movimentando. Aí que vai virando uma espuma. Vai virando uma espuma. Essa espuma, ela entra porque o vaso muito fininho, ele segura bem o líquido. O vaso mais grosso, o líquido vai passar direto. E eu preciso que ele entre na parede do vaso. E aí, esse vasinho mais grosso, a gente precisa de algo mais consistente. E aí entra a espuma no caso. E a gente faz assim. Ela, com o tempo, se demorar muito para ser usada e a gente movimentar muito, ela vai virando uma cola. Vai ficando mais difícil. Mais grossa a resistência, não sei se dá para notar que a resistência vai aumentando. Ficando um creme, isso parece. Aí. E aí, a consistência dela, a mistura as bolhas e é exatamente essa. Doutor, que incrível. Né? Ela é como um chantilly mole. Que né? demais. E vê que ela demora. Imagina, isso aqui, ela entra no vaso, mistura com sangue, ela tem um poder abrasivo. Mistura com o calor do sangue, cola na parede do vaso e inflama ele. E aí é óbvio, não é assim, vai lá e injeta a espuma. A espuma, ela tem um processo pós, onde o paciente retorna, a gente acompanha, retoca. Às vezes tem que fazer uma drenagem, que você imagina o sangue misturado com a espuma dentro do vaso. Mas ela é bem indolora, olha como ela demora ali para fazer essa drenagem depois, doutor? Depois que faz as aplicações, pode fazer essa drenagem? Deve. Depois a gente drena, não só em questões de drenagem linfática, mas também em questões de essa mistura, às vezes enrijece um pouquinho o vasinho por dentro. A gente dá um leve furinho nele assim, faz igual o adolescente faz lá para espremer espinha. Né? Exatamente. Que interessante. E ele doutor. é uma alternativa à cirurgia, né? Existem pacientes que fazem também o laser, né?
que a gente tinha uma Tem fotinho uma foto do também. laser. Coloca pra gente só do laser, pra gente completar aqui, que o Léo tem uma Prontinho, pergunta. esse é o laser, né? Ele já não é tão invasivo. A gente coloca um aparelhinho de realidade aumentada, que é aquele verdinho. Tudo aquilo ali verde que aparece são vasos. São vasos? E aí vem com um gelinho, aquela pistola ali preta, é uma crioterapia, um vento de gelo, né? Para dar uma anestesiadazinha e dar uns tirozinhos de laser para ele sumir, né? E ele é menos invasivo, tá? Dá para fazer uma extensão maior do membro e o resultado é muito bom. Que demais. Léo tem uma pergunta, é sobre isso, Léo? Tenho sim, Abby. Tem uma pergunta, porque o doutor com certeza sabe, mas provavelmente o pessoal de casa não sabe, que a segunda doença que mais dá em cozinheiro é varizes, porque a gente fica muito tempo em pé, né? É um problema que dói bastante. E eu uso meia de compressão, eu uso há muito tempo. Eu queria perguntar se ela tem um prazo de validade, essa meia, porque a minha tá comigo já faz muitos anos, viu, doutor? Tem sim. Tem o prazo de validade, porque ela vai perdendo elasticidade, né? As fibras elásticas, elas vão sumindo, né? A gente vê aqui que são fibras, né? E a gente vai colocando, é igual o elástico da nossa calça, né? Vai ficando largo, vai laceando, vamos dizer assim. Eu tenho muita paciente merendeira de escola, né? Legal, e fica muito em pé, Porque mexe o problema muito em panela. e não é ficar só em pé. O pessoal que trabalha com cozinha pega muito peso, né? Então, a gente chama manobra de Valsalva. É aquela força, né? Aumenta a pressão lá embaixo e ajuda. O que tem que fazer é ver qual é a compressão ideal da meia e qual é o tamanho certo, porque essa aqui, ela é 7/8, ela vem até aqui em cima. Tem pessoas que precisam só da 3/4 que vem aqui embaixo. E isso o médico que tem que falar. A gente não pode sair comprando uma meia e colocando também, né, doutor? Isso, exatamente. O médico vai ver qual é a extensão do problema. Se ele vem até aqui em cima, se é só aqui embaixo, qual é a meia ideal, qual é a compressão certa, é leve, média, alta compressão. E orienta até mesmo quanto tempo o paciente tem que usar. Às vezes não é o dia todo que precisa. É verdade. Gente, incrível. Doutor, sabe o que a gente podia fazer? Porque acho que é um assunto que ainda dá muita pergunta, né? Uns mitos e verdades. Vamos fazer sobre a má circulação, as varizes. Aí você de casa faz o seguinte, manda a sua pergunta, continua mandando pra gente. A gente vai separar e vai chamar o doutor rápido. A gente não vai demorar, não. Não demora pra voltar, não, tá, doutor? Chamou, a gente aqui. sabe que é longe, mas não demora, mas eu venho não. com prazer. Então, ótimo. Que daí o doutor já volta e a gente faz um desse de mitos e verdades só com pergunta e resposta. Maravilha. Vai ser perfeito. Doutor, muito obrigada. E que Eu legal que você agradeço. trazer pra gente tudo pra explanar. É outra coisa quando a gente identifica e entende o que tá acontecendo. Maravilha. Seja bem-vindo, viu? Obrigado. A gente Sempre gosta chamar. muito de você aqui. Obrigado, também gosto demais. Aproveita você de casa, segue o doutor na internet, @doutordr.rodrigogurgel, todo junto. Isso, e faz pergunta pra ele que ele vai responder tudo pra vocês. Um beijo, doutor. Obrigado. Adorei, tirou várias dúvidas ali, né?